E aí, nono ano, tudo bem? Pessoal, ó, em álgebra, tá bom? Lá no LV2 de vocês, unidade 4, nós começamos a trabalhar com funções, beleza? Capítulo 1, certo? Noção de função. Então, foi que nós vimos lá antes das férias. Relação de dependência, lei da função, domínio, imagem e contradomínio, tá bom? Vou voltar a explicar para vocês isso para que a gente possa dar continuidade ao assunto, tá bom? Então, ó, a atividade de vocês é o RA, na página 75, tem um relatório, e o Vamos Praticar Mais na página 77, tá bom? Façam atividade, nos acompanhem nas redes sociais, beleza? E assim, pessoal, a gente vai conseguir tirar mais dúvidas lá na live de vocês, que é na quinta-feira, beleza? Então vamos lá. Peguem, por gentileza, o livro de vocês, o livro físico ou o livro digital, tá bom? E abram lá na página, tá bom? Que eu acabei de falar com vocês. Vamos lá. Laura, e o que a gente vai trabalhar? De novo, vou voltar a explicar o assunto, tá bom? De noção de função. O que tu vai ter que trabalhar, teoricamente? É assim, ó, só um minuto. O que é uma função? Uma função, pessoal, é uma lei de formação. Olha só um exemplo básico. Se tu vai comprar uma camisa que custa X reais, então a tua função é f de x ou y igual a tua expressão. Vou pegar um exemplo aqui, exemplo bem simples, ó. Tu tem vocês estavam trabalhando em álgebra, equação do segundo grau, e você tinha y igual x ao quadrado, era menos 8x mais 9, certo? O que a gente calculava? Os coeficientes, o a, o b e o c, o delta, o x1 e o x2, certo? Ali era uma equação. Qual é a diferença de uma equação para uma função? É que na tua função, o início dela não vai ser logo a tua equação, ela vai vir com um f de x ou um y. Laura, qual é a diferença? Nenhuma. O f de x é o teu y, ou seja, nós vamos trabalhar na função com plano cartesiano, tá bom? Porque o teu x, ele vai ao teu eixo da abscissa, é o domínio, o eixo das ordenadas, que é o y, tá bom? É o contradomínio. Glaude, é aquele outro nome lá, tu colocou imagem. Imagem, pessoal, é só as respostas, tá bom? Chego já pra gente trabalhar um pouquinho mais. Então, ó, relação de dependência é assim, ó. Exemplo básico, olha só o exemplo que ele coloca, ó. No cotidiano, de diversas situações dependem de fatores externos para acontecer. Por exemplo, para ir à praia, geralmente dependemos do clima. Um dia ensolarado é ideal para aproveitar a praia, ao contrário de um dia chuvoso. Desse modo, a ida à praia depende da variável clima. Podemos dizer também que a ida à praia está em função do clima. Pessoal, exemplo básico. Vamos jogar no cotidiano de nós, da gente, essa ideia. Ó, relação de dependência. Se um bombom ele custa 25 centavos, 2 bombons custam 50, 3 bombons 75, 4 bombons R$1. Então, a quantidade de bombons ela varia, ó, ela está variando de acordo com o valor que eu tenho, certo? Se eu tenho R$1, eu posso comprar 4 bombons. Se eu tenho 75 centavos, só vou poder comprar 3. Então, um depende do outro e um varia o outro, tá bom? Vamos lá. Olha só o exemplo que nós temos aqui, ó. Posição da figura. Primeira posição, eu tenho, são 3 bolinhas. Posição da figura 2, são 5 bolinhas. Posição da figura 3, já são 7 bolinhas. Ou seja, da figura 1 até a figura 3, sempre eu vou estar aumentando 2 bolinhas para cada posição. Na primeira, 3. Na segunda, já são 5. 5 menos 3, 2. Você vai observar, ó,
que aumentaram essas duas bolinhas aqui do lado. Na terceira eu aumentei de novo, ó. Então sempre eu vou estar aumentando duas bolinhas, tá bom? Em relação à posição inicial. Aí, vamos lá, ó. Lá na página de vocês 72, tá bom? Ele traz função. A equação que fornece uma quantidade, pessoal, seja ela qual for, ela vai vir agora, do jeito que eu tinha dito para vocês, ó. Y, certo? Que aqui o Y é a minha imagem, ou seja, quando eu colocar o valor do X, que é o domínio, eu vou ter uma resposta. Ó, quando o X era 1, 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3, ou seja, o X sendo 1, o Y é 3. Quando o X era 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, ou seja, o X é 2 e o Y é 5. Quando o X era 3, a minha resposta era 7. Então, os valores, você observa, ó, que do 3 para o 5 e depois para o 7, Glauco, está faltando o 1, o 2, pronto, esses valores, 1, 2, 3, o 4, o 5, aonde vai estar a minha resposta é o contradomínio. Os números que servem como resposta, que aí foi o caso do 3, do 5 e do 7, esses números são chamados de imagem, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha só, quando nós estamos trabalhando com função, certo? Como eu disse para vocês, ela vai vir, ó, com f de x ou somente com y, indicando que é uma lei de formação, tá bom? Um exemplo básico, se você está andando de táxi, o taxista ele cobra uma bandeirada e ainda vai te cobrar um determinado valor por quilômetro rodado. Então, o valor que você paga depende do quilômetro e está dependendo da bandeirada, certo? Aí você sabe quanto é que você paga no início da corrida, no final da corrida, tá bom? Vamos lá. Olha só, como eu disse para vocês, ó, nós temos aqui dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, que nós vamos relacionar ele pelo diagrama, para ficar melhor de você entender o que é um domínio, um contradomínio e o que é uma imagem. Vamos lá. Domínio, pessoal, é todo o número, tá bom, que você vai colocar para o X, ou seja, ele sempre vai estar no conjunto A. Então, domínio aqui, ó, 0, 5 e o 6. O contradomínio é o conjunto por completo, onde vai estar as minhas respostas, que nem eu falei para vocês. Olha só, quem é o contradomínio? 2, 7, 8, 4 e 3. Isso tudo é o contradomínio. A imagem é só quem está recebendo as ligações, ou seja, são as respostas. O 0 é 2, o 5 é 7 e o 6, 8. Então, a imagem, 2, 7 e 8. Então, de novo, ó, domínio é todo o conjunto A, contradomínio é todo o conjunto B, e a imagem é somente os valores que estão recebendo as ligações, tá bom? Isso aí, pessoal, basicamente é tudo que a gente tem que trabalhar com vocês por enquanto em função. Claro, vai ter outras coisas? Vai, pessoal, tá bom? Olha só, a relação em que cada elemento de A relaciona a um único elemento de B é chamada de função, tá bom? Então, você vai ter uma lei de formação, você terá os conjuntos, o valor do domínio, tá bom? O contradomínio, ele pode lhe dar, tá bom? Ou não. Não é obrigatório o contradomínio aparecer. O que é necessário numa função? O domínio, você tem que saber aonde vai estar os valores para você colocar para o X, e a imagem, beleza? Então, pessoal, ó, com isso eu estou terminando com vocês, tá certo? O capítulo 1, tá bom? Do LV2 de vocês, do conteúdo de álgebra. Tentem fazer a atividade, tá certo? Que eu botei na agenda de vocês no início da videoaula, certo? Qualquer dúvida, assistam a live de vocês na quinta-feira, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.